Ok? Nós já estamos ao vivo e hoje eu estarei falando sobre os dons espirituais. Eu estou falando sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e quero informar aos irmãos que, como os cultos já estão praticamente de forma normal, eu vou parar de transmitir os cultos online, igual eu estou fazendo constantemente, e vou transmitir só às terça-feira o ensinamento. Porque tem crente que acaba preferindo ficar em casa para ficar assistindo o culto. E em casa a pessoa não cultua, assiste o culto, né, irmão Cleves? Aqui não, aqui a pessoa vem cultuar. Então eu só vou transmitir os ensinamentos de terça-feira, que é só o ensinamento, não é o culto todo. E vou parar de transmitir os demais cultos. Vamos estar lendo a Bíblia Sagrada. Abram as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14. Capítulo de número 14. Nós estaremos lendo os versículos primeiro até o versículo de número 5. Vamos estar em pé, por favor. Vamos estar orando para a ministração. Pastor Sidmar Barros, vice-presidente, vem interceder a bênção do Senhor para a ministração da palavra. Glorioso Deus, em Tua presença santa e bendita, nós Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de poder estar mais uma vez, ó Deus, no Teu santuário para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pai eterno, queira alimentarmos nessa noite, Senhor. Usa o Teu Filho com graça, com a unção do Espírito, ó Deus, querendo que cada um de nós possamos, ó Deus, guardar a Tua palavra em nosso coração. Ser conosco, ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos estar lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao 5. Vamos ler o telão para ficar igual. Eu leio o primeiro, a igreja o segundo, até o versículo de número 5. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque eu falo em línguas, não falo em pronomes, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque o Espírito fala mistérios. 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também intercede para que a igreja receba a edificação. Sentai-vos adorando ao Senhor. Irmãos, dons espirituais é muito bom para a igreja. E, na verdade, muitas igrejas não trazem ensinamento sobre o uso dos dons espirituais. Algumas igrejas chegam a proibir a manifestação dos dons espirituais. Outras não proíbem, não ensinam e acaba virando uma desordem pentecostal. Na verdade, os dons espirituais é importante e tem que ter na igreja. Mas Paulo disse que tudo tem que ser feito com decência e com ordem. Não pode ser uma desordem, tá? E é isso que nós vamos ver aqui, quais os dons. Então, o Espírito Santo continua distribuindo os dons espirituais para a sua amada igreja, ainda hoje. Por exemplo, vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11. Olha lá. Cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de milagres, a outra a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outra variedade de línguas, a outra interpretação de línguas. 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas,
distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito é o mesmo. E quem tem um dom não é superior ao outro, porque o dom não é da pessoa, é do Espírito. E ainda hoje, Deus, através do Espírito, continua distribuindo. A palavra dom vem do grego charisma. Dom vem do grego chamado charisma, no singular. No plural é charismata. Singular charisma, plural charismata, que na verdade significa beleza, encanto, benevolência. É uma coisa belíssima, uma igreja adornada com os dons espirituais. É uma coisa belíssima, um crente adornado com os dons espirituais. É belo você ver Deus usar uma irmã, Deus usar um irmão, Deus usar um jovem, seja qual for o dom, é algo belo, e a igreja precisa disso. Então não esqueça, charisma no singular, que vem do grego, charismata no plural. Os dons são talentos e habilidades dadas por Deus à sua igreja, com o objetivo de servir melhor aos santos. Os dons espirituais não têm por objetivo benefício próprio. Os dons espirituais têm o objetivo de trazer edificação e crescimento à igreja. Não é para a pessoa ficar vaidosa, crescer, tirar proveito próprio, se sentir melhor do que o outro, porque tem dons espirituais. Não, é para o bem da igreja. Os dons espirituais podem ser classificados em 3 grupos. Os dons espirituais podem ser classificados em quantos grupos? 3 grupos. Dons de revelação, dons de poder, dons vocais. Dons da revelação servem para a orientação espiritual da igreja e do ministério na tomada de decisões. Dons de poder servem para a manifestação do poder de Deus na igreja através de sinais, prodígios e maravilhas. Os dons vocais servem para comunicar os desígnios de Deus para a igreja, no sentido de exortar, edificar e consolar o povo através da elocução, o que é ação de anunciar o pensamento por meio da palavra. Então é apenas uma introdução. Então, no primeiro grupo nós temos dons de revelação. No primeiro nós temos o quê? Dons de revelação. Então vamos lá. Os dons de revelação, já deixa em Coríntios 12, versículo 7 ao 10. Os dons de revelação são a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é dom de Deus. Pastor Sérgio Brito, o que é sabedoria? Capacidade sobrenatural de resolver problemas sem arrumar outro. Isso é sabedoria. A palavra do conhecimento, o discernimento de espíritos, tá? Esses dons buscam a orientação divina para a igreja do Senhor aqui na terra. Quando você tem esse dom, facilita o trabalho da igreja, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 10, olha lá. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Proveito comum não fala de proveito individual. Proveito comum é um proveito para todos, no sentido coletivo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir espíritos, a outro variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas. Tá? Então, prosseguindo. Os dons de revelação têm a finalidade de capacitar pessoas escolhidas por Deus para transmitir ao povo uma sabedoria superior à sabedoria humana, um conhecimento superior e um entendimento superior a do mundo espiritual. Então, a pessoa pode ter uma formação e não ter sabedoria. A pessoa pode não ter nenhuma formação secular e ter sabedoria.
Por exemplo, antigamente, os pastores da antiguidade, a maioria deles não tinha uma formação teológica, não tinha uma formação secular. Quantos pastores da antiguidade, você via as assinaturas no cartão de membro, na carta, às vezes, vocês lembram? Era aqueles de garrancho, nem assinar direito eles sabiam, português arrastado, Jesus. Por exemplo, o pastor Eugênio, de saudosa memória, foi meu pastor por um período, ele falava microfone, ele falava membros, não era membro, era membros. Os membros têm que ter compromisso com a igreja, mas aquele homem, quando pegava o microfone, como ele dizia, a glória de Deus descia. Era um negão de quase 2 metros de altura. Quando Deus tomava aquele homem, dava uma sapateada no púlpito e a glória descia. Era um homem cheio de Deus. Hoje não, graças a Deus. Os pastores estudaram, a maioria dos pastores tem formação superior, tem o DR na frente do nome, mas infelizmente um bom número deles são vazios. Perdeu o mais importante, a essência. O mais importante. Glória ao nome do Senhor. O melhor de Deus para a igreja é o Espírito Santo. Então a igreja precisa dos dons espirituais. Então, os dons de revelação têm a finalidade de capacitar pessoas escolhidas por Deus para transmitir ao povo uma sabedoria superior, a sabedoria humana, um conhecimento superior, um entendimento superior do mundo espiritual. Aí Jeremias 33:3, vocês conhecem, botem aí no telão, por favor. Jeremias 33:3. Vai lá para o Antigo Testamento. Vai lá. No 3 vocês vão ler bem forte. 1, 2, 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, em outras traduções, coisas grandes e firmes que não sabes, através da revelação de Deus. Terceiro, a palavra da sabedoria se manifesta com a intensidade na vida de Salomão. Vocês lembram de Salomão, quando ele assumiu o reinado, o Senhor aparece para ele e diz assim: Salomão, pede o que você quiser. Bota aí, por favor, 1 dos Reis 3:28. 1 dos Reis 3:28. Todo Israel ouviu a sentença que o rei proferiria e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Preste atenção, a sabedoria de Deus, ela é simples, ela age na simplicidade, não é na pompa. Por exemplo, nesse episódio, Salomão, Deus aparece para ele e fala assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria do teu espírito para eu saber governar esse povo, saber entrar e sair bem deles. Deus diz assim: Salomão, você me pediu riqueza, não me pediu fama, eu vou te dar sabedoria, mas vou te dar riqueza e vou te dar fama também. E de repente os guardas encontram 2 mulheres brigando pelo mesmo filho, porque um deles morreu. A mãe, muito esperta, foi lá, pegou o filho morto, tirou de perto dela, botou na cama da outra, pegou o filho e botou do lado dela. Mas com a mãe que não conhece o filho, quando ela acorda, esse morto aqui não é meu, não. Ela olhou e falou: aquele é meu. E as duas começaram a brigar. Ninguém queria o filho morto. De repente os guardas viram a situação, levou para o rei, disse: rei, essas 2 mães, todas as 2 dizem que é mãe do mesmo filho, ninguém quer ser mãe do morto. E nós não sabemos quem é a mãe do morto. O rei disse: isso é molinho de resolver. Molinho. Traga uma espada, me dá uma espada. Vamos dividir a criança ao meio. Dá a metade para uma, a metade para outra, e acaba com essa confusão. A mãe falsa, rapidamente: isso mesmo, rei, nem meu nem dela. A mãe verdadeira: rei, meu senhor, não faça isso não. Não mate a criança, dê a criança viva para ela. O rei entendeu o quê? Opa, essa aqui é a mãe verdadeira, essa aqui é uma pilantra sem vergonha. Prenda essa mulher. Sabedoria. Precisamos da sabedoria dentro de casa, no relacionamento conjugal. Quantos casamentos não dão certo por falta de sabedoria do marido, da mulher?
sofrendo por falta de sabedoria do pai, do filho, da mãe, dos membros da família. Quantas confusões existem nas igrejas por falta da sabedoria da liderança da igreja, que em vez de resolver um problema, arruma outros problemas. Então a igreja precisa dos dons espirituais, tá? Então Salomão recebeu essa sabedoria de Deus. A palavra do conhecimento e o discernimento do Espírito se manifestavam de forma intensa nos ministérios dos profetas Eliseu e Daniel. Eliseu e Daniel tinham esses dons. Você não vão ler agora, mas você pode anotar, você que está em casa ou aqui, você pode anotar, 2 dos Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 23, você vai ver Deus agindo na vida do profeta Eliseu, com esse dom. Agora, Daniel, capítulo 1, versículo 17, bota para mim, Daniel 1, 17. Daniel 1, 17. Botou, irmão? Isso. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. Dom de Deus. Agora, capítulo 2, versículo 19 de Daniel. Capítulo 2, versículo 19. O 19, vamos até o 22. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus no céu. 20. Disse Daniel: seja bendito o nome do Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as estações, ele remove os reis, estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Aí o 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece que está em trevas e com ele mora a luz. Aleluia! Glória ao Senhor. Nesse episódio, o imperador teve um sonho. Depois ele chama os sábios, adivinhos e astrólogos e diz assim: olha, eu tive um sonho, eu esqueci o sonho, eu quero que vocês me contem o sonho e me dê a interpretação. Na verdade, ele não tinha esquecido o sonho. Ele ficou com medo de contar o sonho e eles inventaram uma interpretação. Então eles queriam, para evitar problema, ele queria que eles contassem o sonho e dessem a interpretação. Os sábios, os adivinhos, os astrólogos disseram assim: ô rei, isso é difícil. Ninguém consegue descobrir o que o senhor sonhou quando o senhor estava dormindo. Somente os deuses. Ele ficou revoltado e determinou a morte de todos os sábios. Daniel não estava presente. Arioque vai até Daniel para trazer Daniel para matar Daniel. Daniel vem te buscar. Sim, por quê? O rei determinou a morte de todos os sábios. Como você é sábio, também você vai morrer. Mas por que ele determinou isso? Aí contou a história para Daniel. Daniel disse: não, peraí. Peça ao rei para me dar um tempo. E eu vou contar o sonho dele e vou dar a interpretação. Confiança tremenda. Glória ao Senhor. Quem tem comunhão com Deus tem confiança. Como que ele poderia saber que Deus iria mostrar ele o sonho do imperador? Confiança em Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de cima, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória ao Senhor. Arioque fala com o rei diz: tá bom, ele tem o tempo. Daniel reúne os seus companheiros de oração. Precisamos ter companheiros de oração. Precisamos ter companheiros de oração. Daniel reúne os seus companheiros de oração e vai orar. E à noite, quando Daniel estava dormindo, Deus revela a Daniel o sonho do imperador. Diz a Bíblia que Daniel deu um pulo da cama e ele deu um brado: ó Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria e graça. Glória ao Senhor. Lavadura, igreja. Arioque me leva à presença do imperador. Eu já tenho o sonho dele. Daniel entra na presença do rei e disse: rei, eu já sei qual é o seu sonho e eu tenho
interpretação. E Daniel conta o sonho do rei e dá a interpretação do rei, baseado através dos dons espirituais. Então, o Deus da Bíblia é o Deus das coisas impossíveis. Próximo ponto. O Deus da Bíblia é o Deus das grandes revelações, conforme nós lemos em Daniel. A palavra de Deus afirma que então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou a Deus do céu, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, renova os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ninguém conseguiu dar a interpretação do sonho de Nabucodonosor, mas Deus deu. Faraó, quando teve o sonho, ninguém conseguiu ter a interpretação, mas José, Deus usou. Então Deus revela coisas profundas. Vocês entenderam o primeiro ponto, os dons da revelação? Os que entenderam, digam amém. Segundo, os dons de poder. Qual o segundo? Os dons de poder. Os dons de poder são dons sobrenaturais pelos quais o poder de Deus se manifesta, a fim de transmitir uma resposta miraculosa através de uma intervenção até mesmo na natureza física. Dons de poder. Por exemplo, aqui na igreja, há alguns anos atrás, aqui sempre encheu muito quando chove. Fizemos várias obras para impedir a água entrar dentro da igreja. Mas teve uma vez que nós estávamos aqui em uma festa. De repente veio um pé d'água. O valor começou a encher. E quando chovia muito, nós tínhamos que fechar a igreja e correr. Teve dia da gente sair daqui 3 horas da manhã. Por 2 vezes eu tive que chamar o corpo bombeiro e tirar os irmãos do bote. Isso passou até na televisão na época. Eu dei entrevista na televisão. Fiquei famoso. Eu dando entrevista falando, porque apareceu os irmãos saindo de bote. Daqui, absurdo. Na rua e água veio a cintura. E eu me lembro quando uma festa nós estávamos aqui, começou a chover muito, o pessoal falou: pastor, vai transbordar o valão. E eu botei a igreja em pé, clamamos a Deus e pedimos: Deus, pare essa chuva, pelo menos até o término do culto. Gente, a chuva estancou assim, ó. Aleluia. Quem estava aqui lembra disso? No estalar de dedo, parou na hora. Terminou o culto. Quando eu estou na porta despedindo os irmãos, o pé d'água cai. Eu vacilei, que eu tinha que pedir: Senhor, para essa chuva até a gente chegar em casa. Eu falei até o final do culto, só Deus atendeu o meu pedido, e no final do culto a chuva desceu. Então, gente, isso é dons de poder. A igreja precisa disso, ok? Segundo, todos esses dons espirituais são distribuídos às pessoas pelo Espírito Santo. Quem distribui esses dons é o Espírito Santo. E diz a Bíblia que ele distribui a cada um como ele quer. Não é como você quer. Não é como eu quero. Não é como a igreja quer. É como ele quer. Aleluia. É como ele quer. Me perguntaram: pastor, como que eu posso pedir a Deus um dom? Nunca peça um dom específico. Mas não posso pedir? Pode, mas não deve. Sabe por quê? Se você pede um dom específico e você recebe esse dom específico, e depois você não bota em prática este dom, você vai ter um problema com Deus. Então não deve pedir: Senhor, me deu o dom de profetizar, Senhor, me deu o dom da revelação, Senhor, me deu... Não faça isso não. O correto é: Senhor, me adorna com os dons espirituais necessários para o meu desempenho ministerial. Ponto. Deus sabe o que vai ser bom para você. Vocês estão entendendo? E isso é pedir com sabedoria. Faça isso, tá? Então todos esses dons espirituais são distribuídos às pessoas pelo Espírito Santo de acordo com a sua própria vontade, para benefício e crescimento da igreja, o corpo de Cristo. Então os dons espirituais é para benefício da igreja e crescimento do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 11. Bota aí, 1 Coríntios 12, 11. Olha lá, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas,
particularmente a cada um como quer. Como quer. Os dons de poder são o dom da fé. Os dons de poder são o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de maravilhas. Está dentro do dom de poder. Quando fala de fé, nós temos a fé natural, que é chamada de fé comum, todo mundo tem essa fé, crê em alguma coisa. Nós temos a fé salvadora, as fé que leva o homem à salvação, a crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E nós temos o dom da fé, que é a fé sobrenatural, que a Bíblia chama também de santíssima fé. É aquela fé de você crer no impossível. Ninguém está crendo, mas você está crendo. Esse é o dom da fé. E o crente precisa disso, tá? Essa fé sobrenatural. Então, os dons de poder são dom da fé, dons de curar e dons de operação de maravilhas. Os dons de poder se manifestam de forma intensa na vida de Moisés, tá? Elias, Eliseu, Jesus, os apóstolos, Pedro, Filipe e Paulo. Teve essa manifestação desse dom. Agora, em Romanos 15, 19, Paulo menciona a operação destes dons de poder no seu ministério, dizendo: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Aí vem uma pergunta: pastor, por que todos os dons estão no singular? Dom da fé, dom da revelação, e o curar está no plural. Já viu isso? Dons de curar. É uma dúvida que sempre surge. Os dons de curar estão no plural porque Deus tem várias formas de curar. Ele pode curar imediatamente, ou ele pode curar gradativamente. Lembra do cego? Lembra? Vai ao tanque de Siloé e lava. Jesus podia curar ele imediatamente? Outro Senhor disse: pode ver. Vai ao tanque de Siloé e lava. Então ele tem várias formas. A segunda explicação dos dons de curar estar no plural é que às vezes você pode ter o dom de curar uma dor de cabeça, mas não ter o dom de curar uma dor de dente. Você pode ter o dom de curar um problema na coluna, mas não ter o dom de curar um problema na vista. Assim como existem os especialistas. O otorrino cuida de ouvido, cuida de nariz. O ortopedista cuida dos ossos. O oftalmo cuida dos olhos. E assim sucessivamente. Então existe essa variedade. Porém, independente de você ter os dons de curar ou não, você pode orar e Deus curar. Baseado em quê? A Bíblia diz: os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu me lembro que eu estava num trabalho, era diácono, e de repente eu preguei. No final, uma irmã, ela está viva ainda, esposa do pastor Manuel, lá de Mauá, que é da parede lá do pessoal do Ismael. A esposa dele é uma branca forte, Campo de Madureira. E essa igreja foi na Avenida Central, em Santa Lúcia. Eu preguei naquele dia. E no final, uma irmã vira para mim e fala assim: irmão Sérgio, ora por mim, eu estou precisando de uma coluna nova. Assim mesmo. Eu, muito brincalhão como sempre, eu disse: irmãos, aqui ó, essa irmã disse que precisa de uma coluna nova. Vocês têm coluna nova para dar a ela? As irmãos não, eu também não tenho. Mas irmão, eu penso um que tem. Ele pode trocar sua coluna agora. Dá um joelho aí. Orei por ela e fui embora. Meses depois fui pregar em outra igreja e ela chegou perto de mim: pastor, Deus trocou a minha coluna naquela noite. Fala tudo, igreja. Agora eu levanto, eu abaixo, eu nunca mais tive problema nenhum. Será que tem o dom de curar a coluna? Não sei, mas Deus me usou.
E já houve alguns casos de eu orar e Deus curar a coluna, curar a pé. Uma irmã uma irmã lá de Morabi estava com um pé desse tamanho e ia amputar aquela semana. Eu fui na consagração, me chamaram para ela orar e o pé dela foi curado e nunca mais amputou, está lá com o pé até hoje. Está no mundão, né? Não foi bom, mas está tudo certo. Então, tendo dom ou não, você orou, você pode curar, porque os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos os curarão. Último, os dons vocais. Primeiro foi dons de revelação, segundo, dons de poder, e agora dons vocais. Os dons vocais são os dons de expressão, são dons do Espírito Santo manifestado através de expressões vocais ou orais, que são dom de profecia, dom de interpretação de línguas e dom de variedade de línguas. Está dentro dos dons vocais, tá? Presta atenção. Quem tem o dom da profecia não é profeta. É muito comum no meio pentecostal o irmão é profeta, porque tem dom da profecia. A irmã é profeta, porque tem dom da profecia. Não, não é profeta. Tem profeta hoje na igreja? Tem. Quem são os profetas? São aqueles que pregam a palavra, porque aqui está a maior profecia infalível. Deu para entender? Essa é a maior profecia, ok? Muito bem. Esses 3 dons transmitidos através da língua são dons da comunicação divina para a edificação pessoal do portador do dom e para a edificação e exortação espiritual da igreja, tá? Esse dom. Conforme nós lemos 1 Coríntios 14:1, Paulo aconselhou os crentes a buscarem com zelo os dons espirituais, dando um destaque especial ao dom de profecia. Ele diz que quem profetiza é maior do que quem fala línguas estranhas. Por que maior? Porque quem profetiza está edificando a igreja. Quem fala línguas estranhas está edificando a si mesmo. Por isso que o profetizar é muito melhor. Tanto é que Paulo disse que ele preferia que todos profetizassem. Porque vai trazer o quê? Edificação à igreja. Então, Paulo aconselhou os crentes a buscar com zelo os dons espirituais, dando destaque especial ao dom da profecia, dizendo: seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Principalmente, tá? Aí Atos 19:6, bota aí Atos 19:6. Atos dos Apóstolos, estou encerrando, 19:6. Olha lá. Havendo-lhe Paulo imposto as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, falava em línguas e profetizavam. Falava em línguas e profetizavam, tá? Então, ao mesmo tempo que falava em língua, também profetizavam. Por exemplo, dentro do dom da profecia, existe também a variedade de línguas e existe a interpretação das línguas. Por exemplo, você começou a falar línguas estranhas, de repente Deus usa uma outra pessoa para interpretar. Quinta-feira aconteceu aqui, o pastor Douglas, o Gleito falava em línguas estranhas e Deus usava o pastor Douglas na interpretação. Hoje quase não acontece isso. Isso é uma coisa muito linda. Deus usando alguém em línguas estranhas e outro interpretando. Algumas vezes pode acontecer da própria pessoa ter os dois dons, ter a variedade de línguas e ao mesmo tempo ter a interpretação. Ela fala em línguas e ela interpreta. Ela fala em línguas e ela interpreta. E finalizando, eu me lembro que um dia eu cheguei na Assembleia de Suruí, que eu era pastor, dirigente da igreja, e dobrei o joelho e comecei a orar. E de repente Deus começou a tomar em línguas. E começou a tomar o pastor Firmino Manuel, era meu segundo, já um senhor de 75 anos. Ele falando em línguas profundamente. E à medida que ele falava em línguas, Deus me dava a interpretação. E Deus estava falando comigo, o que eu estava precisando de ouvir. Quando terminamos a oração, eu disse: pastor Firmino, o senhor sabe o que o senhor estava falando em línguas estranhas? Eu não sei não. Eu disse assim: Deus me deu toda a interpretação. Ele estava falando comigo. Ele estava falando o quê? Se fosse para o senhor saber, o senhor ia ter a interpretação. Porque você é antigo e curioso, rapaz? Que ideia, mano. Quer saber da vida dos outros? Então, interpretação. Pode acontecer Deus usar alguém em línguas e dentro de você Deus dá o significado, porque o Espírito é o mesmo. Quem aprendeu alguma coisa nesta
Próxima terça-feira vai ser o quê? Dons ministeriais. Vamos falar de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores, mestres e doutores. Podemos encerrar a live. Muito obrigado a você. Até terça-feira, querendo Deus.